Se eu perguntar a você qual é o fermento dos fariseus, aqui está escrito a hipocrisia, né? Mas em termos de ação, o que eles faziam? O que nós temos que também tomar cuidado para não fazer? O que eles faziam? Eles eram pessoas religiosas por fora, aparentemente religiosas. Eles eram cerimoniosos. Eles faziam tudo conforme a cerimônia dizia, tanto que eles cobravam os outros sobre isso, sobre o que era cerimonioso, o que eles tinham que cumprir externamente, mas não eram de coração religiosos. Eles não eram de coração seguidores, servidores de Deus. Eles eram externamente. Então a primeira coisa, né, que acontece, a primeira coisa que Jesus chama atenção nesse discurso que ele fez, nessa mensagem que ele trouxe é: não seja hipócrita como eles eram. E eu vou dizer para você, nós não podemos ser religiosos por fora como eles eram. O que mais eles faziam? Eles exploravam os judeus. Você sabe que Jesus chegou, e um dos motivos para eles pegarem Jesus e levá-lo para a cruz é que ele estava tentando acabar com o sistema deles econômico. Jesus chegou e derrubou as tendas. Talvez você não saiba, mas ele fez isso porque havia comércio dentro do templo. Porque eles monopolizaram os animais que podiam ser sacrificados. Você imagina a fortuna que eles ganhavam, né? Vinham judeus de todas as partes do mundo, né, no Yom Kippur, para ir lá e pagar pelos seus pecados através de animais, né, entregando para o sacerdote animais. Então, aqui está a porta do templo. Aí eu vou passar e presta atenção, eu crio, né, ovelha. Aí eu trago a minha ovelha, como mandava a lei, branquinha, sem mácula, sem defeito, perfeita. Aí eu vou passar na porta do templo, tem uma pessoa ali, um guarda herodiano, né? Na época, era a guarda de Herodes, que era o sumo sacerdote, e falava: opa, não, pode não. Mas peraí, eu vim. Não, deixa a tua ovelha aí, tu tem que comprar lá dentro. Era isso que eles faziam. Então você não podia trazer a sua. Eles monopolizaram os animais. Então, isso é histórico, tá? Isso aí você aprende pela história, tá? Então, era isso que eles estavam fazendo. O comércio dentro do templo. Então, as pessoas não traziam de fora. Eles tinham que comprar dentro, porque só a pomba, a ovelha, o não sei o que, de lá de dentro é que servia. Só aquela que era aceita pelo sacerdote. Então, esses homens, né? E aí Jesus já estava profetizado que o amor à casa do Senhor iria levar Jesus à morte. Isso era uma profecia. E ele vai e derruba as barracas, porque ele se revolta contra isso, né? O comércio dentro do templo. E aí começa a história, né? Eles começam a tentar pegar Jesus várias vezes e até que pegaram e levaram para a morte. Mas eles estavam ali, então, a hipocrisia ali era essa. Eles sabiam que não tinha nada na lei que dissesse isso, que tinha que ser uma ovelha lá de dentro, nada disso, mas eles estavam explorando os judeus, os ignorantes, né? Os ignorantes não, porque eles eram obrigados a fazer isso, mas eles estavam explorando os judeus e ninguém fazia nada contra, porque eles eram sacerdotes. Então, era isso que estava acontecendo, né? Essa era a hipocrisia. E o que Jesus também bateu muito, né? E hoje, né, foi até uma conversa que nós tivemos lá, né? Por que está assim, assado, né? Hoje em dia a igreja está assim. Aí, né, eu falei alguma coisa sobre isso. O que acontece? Os pastores não se importam. Os pastores estão longe. E tem alguns motivos para isso, né?
Se você for na minha casa, se você conviver comigo, se você pegar carona comigo, você vai me conhecer, vai saber quem eu sou. Os pastores hoje que são endeusados, né? Porque é isso que está acontecendo hoje, os pastores e não Deus estão sendo endeusados, adorados, eles ficam longe, você não tem como conhecê-los. Então, porque e isso traz, né, uma consequência que eles não se importam com as pessoas. Eles não se importam. Então, um deles estava me contando, né, que chamou uma pessoa, disse que ia na casa da pessoa, e a pessoa estava vindo de uma outra igreja, uma igreja grande e tal. Ela falou assim, você iria na minha casa? E que ele ficou assim, sem graça. Mas como assim? Claro que eu vou, né? Porque os pastores hoje estão se afastando. Muitos deles são, né, lobos e não querem ser descobertos que são lobos. Então, a hipocrisia, né, ela não está só, presta atenção agora que eu vou dizer, na vida dos sacerdotes, não. Na vida do membro da igreja acontece a mesma coisa. Do mesmo jeito, ele pode ser só religioso para fora, não ser dentro. Ele pode explorar pessoas. Não vai explorar como os sacerdotes faziam, mas vai explorar de uma outra forma, né? Explorar pessoas, enganar pessoas, né? Eu sei de igrejas que não se paga nada que o funcionário precisa, não tem carteira assinada, é um troço absurdo, né? Então, sabe, explorar, e aí eu falei de novo sacerdote, vamos voltar para você. Às vezes você tem, né, um empregado, um funcionário, você não quer assinar carteira porque tem um custo, está errado, né? Então, há uma exploração também pelos membros da igreja. Tem também o não se importar com as pessoas, da mesma forma. Aliás, esse foi, né, o tema básico, que comecei a fazer essa pregação, depois mudou, mas era se importar. As pessoas estão se importando pouco, né? Aí a questão é, será que a igreja cristã está voltando a ser uma igreja, né, ou se tornando uma igreja, não voltando, mas se tornando uma igreja de fariseus? Será que a gente não está percebendo e a nossa vida está caminhando para ser uma vida farisaica? Será que a gente está prestando atenção no que está acontecendo? Ou a gente está sendo levado a ser fariseus? O que está acontecendo? Nós precisamos estar sempre atentos. A melhor forma de você descobrir se você está no caminho certo ou no caminho errado é você, todo momento, questionar os seus caminhos segundo a palavra de Deus. Não segundo a consciência sua ou segundo a sociedade, mas segundo a palavra de Deus. O que eu estou fazendo está debaixo do que está escrito na Bíblia, né? É a maneira de a gente não se tornar uma igreja de fariseus, porque isso é fácil acontecer. E isso é o que Satanás quer. Foi isso que ele conseguiu com os fariseus. Ele endureceu o coração deles, e endurecendo o coração, ele conseguiu fazer com que aquilo fosse só uma religião, mais nada, né? E uma religião no sentido errado e não no sentido certo, né? Não uma religação com Deus, mas uma religação com o próprio mundo. Então, nós precisamos prestar atenção nas nossas vidas. Será que eu estou sendo um fariseu? Será que nesse aspecto eu tenho sido um fariseu? Você precisa pensar, eu preciso pensar. Nós precisamos pensar nisso. Amém? Amém. Muitas vezes nós estamos sendo imobilizados pelo nosso inimigo, que aplica sobre nós a sua arma mais conhecida, mais fácil dele manusear, a arma que ele manuseia melhor. Aliás, eu nunca tinha pensado nisso, mas durante a preparação dessa pregação, né, eu fiz uma associação, a arma que ele criou. Porque quando a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, né, eu nunca tinha pensado no pai da mentira como sendo o criador da mentira.
Na verdade, ele é acusado de ser o criador da mentira. A mentira é própria, né? E aí a Bíblia fala, né? Quem mente está fazendo o que é próprio, né, de Satanás, de filhos de Satanás, né? Filhos do diabo. Então, a arma que ele mais conhece é a mentira. E aí ele consegue nos imobilizar usando dessa arma. Ele aplica essa arma, que ele conhece muito bem, manuseia muito bem, a nós, a mentira. E aí ele cria em nossas mentes algumas mentiras. Ele vem através da sociedade, através da mídia, ele vem e implanta mentiras na nossa mente, que nos levam a agir como ele quer. Então, nós ficamos às vezes satisfeitos com a nossa vida, quando nós não deveríamos estar satisfeitos no sentido, né, entenda, satisfeitos com Deus, agradecidos a Deus, mas não satisfeitos com o modo como nós estamos conduzindo a nossa vida, com a frieza que nós temos tido, né, em nossas vidas, em relação às outras pessoas, a falta de consideração pelas outras pessoas, a falta, às vezes, só de compreensão das outras pessoas. Nós precisamos entender que isso é o que Satanás quer. E ele consegue isso através das mentiras. Não, você tem que fazer isso mesmo, porque aquela pessoa ou aquela fez isso ou aquilo. Mas não é o que a Bíblia diz, isso é uma mentira. Porque a Bíblia diz ao contrário. Devolve ao seu inimigo o quê? O bem. Né? Devolva o mal, ou responda ao mal com o bem. Ame o seu inimigo. Então, a mentira vem e nos torna frios, né? Nos tira, né, a capacidade de considerar o nosso irmão ou uma pessoa próxima a nós de uma forma como deveríamos, e é o que Satanás quer. Isso é só um aspecto, porque ele tem outras mentiras. Ele faz brilhar na sua vida um monte de coisa que não é o mais importante. Aí fica brilhando, vou usar alguns exemplos aqui, brilha um carro, né? Brilha um skate, estou mostrando a idade aqui, brilha um skate, brilha uma moto, brilha um carro, e aquilo passa a ser o mais importante para você, e você começa a fazer besteira, né? E, sabe, nós precisamos entender, ele faz essas coisas brilharem nas nossas vidas, né? E aí, é emprego, é alguém que você gosta, é um monte de coisa. Ele faz como uma tática para desviar. Ele faz brilhar, ele te incentiva a ir, né, naquela direção como uma diversão tática, né? Isso é uma tática de guerra. Eu estava ontem vendo até um documentário, né, falando sobre o dia D, né? Quando desembarcaram as tropas aliadas na Europa para retomar a França, a Bélgica, etc. Então, nessa hora, eles levaram um homem, um general muito importante chamado Patton, né? E por isso deu certo a isca, né? A diversão tática, a isca. E é interessante porque eles chamaram, não sei se vocês conhecem essa história, mas eles chamaram, né, o pessoal de Hollywood. E o pessoal fez, né, e esse documentário mostra, tanques de borracha, como se fossem balões. Aí a pessoa vai e mostra assim, ele joga o tanque assim para cima. Antes parecia um tanque. Aí ele pega e faz assim, tchum, aí você vê a imagem do tanque rolando, né? Então, o pessoal de Hollywood ajudou a enganar. Então eles prepararam, como se fossem desembarcar em Calais, né? Que é um pouco, ele chamou o sul no documentário, na verdade, um pouco a oeste da Normandia, que foi onde eles desembarcaram. E aí os alemães foram para lá, esperaram lá. E aí os aliados foram para o outro lado, né? E aí diz o comentário, não sei se é verdade, mas deve ser, né? Que Hitler estava dormindo, então eles não acordaram Hitler para deslocar as tropas para o lugar certo, né? Mas, voltando, diversão tática, isca, lugar
errado, coisa errada, faz brilhar coisa errada, para a gente ir lá e fisgar. E aí você não faz o certo, não faz o que tem que fazer. Isso é parte da mentira de Satanás. E nós, sabe, por causa dessas coisas que nós concentramos esforços, né? Nós concentramos os nossos desejos, nós acabamos não fazendo o que Jesus manda. Acabamos não tratando o nosso próximo como deveríamos, porque ele nos leva a pensar coisas erradas, ele nos atrai para as coisas erradas, ele faz com que a gente pense, né, que, por exemplo, só para você entender, isso é uma diversão tática, né, é algo para você não tentar fazer o certo. Ele diz assim: não adianta, você não vai conseguir mudar nada. Quantas pessoas não pensam isso sobre pessoas próximas a nós? E sabe o que ele está fazendo? Fazendo com que você não se importe com aquela pessoa, dizendo: você não vai conseguir nada, isso não vai mudar, essa situação não muda, essa pessoa é assim, é assado. E eu sempre pergunto, e sempre tem aqueles que estão aqui que odiavam evangélicos, estão aqui. Então, não existe isso, não existe isso. Mas Satanás, ele lança, né, esse flare, né? Ele lança essa luz para desviar sua atenção. Então, você precisa estar atento, sabe? Ele diz assim: você não vai conseguir nada, você não vai conseguir mudar nada. Isso vai continuar da mesma forma. Então, ele te leva a não orar, não se importar, não se dedicar. Você, em vez disso, tenta comprar o seu carro novo. Sabe, eu estou dando só um exemplo, não tem nada a ver, mas para você entender, ele desvia a sua atenção. Em vez de você se preocupar com a sua família que está morrendo e indo para o inferno, né? E você tem que pensar nisso. Você, né, ou com aquele que está ao seu redor, ou com o mundo que está indo para o inferno, né? E a gente estava conversando antes, né, no período do estudo de manhã, sobre isso, sobre... Gente, é uma realidade. Eu creio, né? Eu espero que você esteja comigo no céu. E quem estiver no céu, vai estar no céu eternamente, salvo com Jesus Cristo, gozando de paz, gozando de tranquilidade, né? E fizeram algumas perguntas para mim, coisas que eu achava ou não que ia ter no céu. A gente não sabe, a gente pode só conjecturar, mas nós estaremos nessa situação. Os outros estarão, preste atenção, eternamente sofrendo. E não se engane, porque Deus não mente, a palavra de Deus não mente. Então, não fica achando que, não, Deus vai fazer, ele é bom, então ele vai fazer desaparecer a pessoa. Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Está escrito que eternamente aquela pessoa vai sofrer. Ninguém merece isso, ninguém. O pior inimigo que você tenha não merece isso. Sofrer eternamente. Então, sabe, a gente não pode ser enganado. E nós somos enganados. Satanás está sempre lançando flare, né? Flare, para quem não sabe, não é só isso, né? É o nome que se dá a um equipamento que você joga, né? Para que as pessoas vejam onde você está no meio do mar, né? É um flare. Então, é uma pistola com uma luz, né? Então, ele fica lançando flare para você olhar para o lado errado. E aí você vai olhar para o lado errado e não vai fazer o que você tem que fazer. E as pessoas estão sendo condenadas. E os nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos colegas, nossos primos estão indo para o inferno. Porque a gente não percebe, porque a gente está olhando para a nossa nova casa, a casa que eu desejo ter, alguma coisa que eu desejo ter. Isso acontece com todo mundo, até com os pastores. Eu posso ser enganado, ele pode botar, né, me influenciar a querer ter alguma coisa na igreja, por exemplo, e me desviar também. Eu não sou imune a isso. Eu estou querendo mostrar para todos nós que ele age dessa forma. Só que essas pessoas, nós temos que nos importar com elas.
Nós precisamos nos importar com essas pessoas. E eu queria que você lesse os versículos 8 e 9 de Lucas 12 comigo. Diz assim, ó: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Gente, confessar não é só quando você é perguntado, não. É você levar a palavra. Não é só você, quando se converte, confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não. É confessar. É o tempo todo. Você tem que levar o Evangelho. Nós precisamos levar o Evangelho de Cristo. Porque essas pessoas estão indo para um sofrimento eterno. O que importa, sabe, se meus parentes e amigos me considerarem louco, o que importa? Eu tenho que confessar Jesus. Se eu confessar Jesus, ele me confessa diante dos anjos de Deus. O que importa se eles passarem a me perseguir e não me chamarem para as festas de família, por exemplo? O que importa? O que importa é eu confessar a Jesus. Porque se eu não confessar a Jesus, ele não vai me confessar diante dos anjos de Deus. Resumindo, eu vou estar lá no outro lado, no lado quente do negócio. Vou estar no fogo, né? Vou estar lá no lago de fogo, que é a descrição bíblica para isso. Né? Que me importa se me prenderem? Isso hoje ainda não acontece, mas nós sabemos que no futuro acontecerá. Que me importa se me prenderem? Que me importa se me matarem? Que me importa? Eu tenho que confessar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e manter essa confissão e levar essa confissão a todo mundo. Eu tenho que me manter confessando, tá? Sabe, tudo que eu falei, considerar louco, perseguir, prender, matar, foi o que aconteceu com Jesus. Jesus aconteceu tudo isso, ele sofreu tudo isso, né? E por isso eu estou aqui nesse púlpito, porque alguém foi louco. Alguém foi louco. E eu estou falando, na época que eu fui, vou chamar assim, evangelizado, né? Na época que alguém falou de Jesus para mim, havia uma perseguição grande na igreja aqui no Brasil. Né? No interior, né, ainda existe. A perseguição aos evangélicos no interior do Brasil ainda existe. Né? Em algumas poucas cidades, mas ainda existe. Mas, sabe, eu vivi essa época. Eu fui perseguido dentro, né? Onde eu trabalhei, não vou dizer o que é, onde eu trabalhei eu fui perseguido. Fui taxado de várias coisas, né? Como já testemunhei antes. Só não me prenderam por causa disso, né? Eu saí ileso. Nem me mataram. Mas, sabe, que me importa se todo mundo olhava para mim e já via um rótulo na frente, crente, né? Vinha um rótulo na frente. E lá a gente era avaliado, né? Então você é avaliado e o rótulo está na frente. Que importa isso? Deus conseguiu fazer coisas maravilhosas, né? Até para o exterior eu fui mandado para fazer curso com esse rótulo e tudo, né? Então, sabe, Deus faz. Coisa que tem gente que até hoje nunca foi mandado ao exterior, eu fui, né? Então, sabe, que importa? Que importa? Tudo isso Jesus sofreu. E eu estou aqui porque alguém também se arriscou, alguém sofreu, alguém foi perseguido e falou do Evangelho. Vamos fazer a diferença. Vamos confessar Jesus, faça a diferença. Pregue a palavra. Hoje, né, eu vou até deixar registrado aqui, antes eu não tinha assim uma pregação de salvação objetiva. Hoje, graças a Deus, veio a mim, né, uma forma objetiva de falar de Jesus, do plano e etc e tal,
que é o que vocês sabem, o evangelismo explosivo, né? E é maravilhoso a maneira de você expressar, é muito mais fácil, né? Mas, sabe, se você não sabe fazer dessa forma, que faça de outra, mas apresente Jesus. Vamos fazer a diferença. Nós precisamos confessar Jesus para os outros, porque senão ele não vai nos confessar. Você quer arriscar? Por causa de 80, 90 anos. Quem quer viver mais de 90 aqui? Alguém quer viver mais de 90 aí? Ih, caramba, tem muita gente. 100 tá bom para vocês? 100 tá bom? Alguém quer mais que 100? 120. A Bíblia diz sobre 120. 120 anos, tá bom. Então tá ok. Que sejam 120 anos de perseguição. Que sejam 120 anos de pessoas, né? Te tratando de uma forma diferente porque você é evangélico. Que seja 120 anos você sofrendo essas coisas, não é nada perto da eternidade. Ó, não tem teto mais, ó, vai lá para cima. Perto da eternidade, ó, no fogo. Não é nada. Não é nada. Alguns aí desistiram de 120 e preferiram sofrimento. Sabe? É muito sério, eu estou rindo aqui, minha esposa já vai me apertar, porque ela não gosta quando eu falo um assunto sério e dou um sorriso. Mas eu não estou deixando de falar sério, tá? Eu estou falando sério, é algo muito sério. Nós vamos viver nossos 120 anos, que seja, sofrendo. Eu só quero viver uns 80, tá bom para mim, tá? Então, mais 120 anos, ou 80 anos, né, sofrendo, mas eu quero que seja assim, para não ser uma eternidade no fogo. E aí eu digo, não são só os nossos parentes. Se a gente não confessar, somos nós. Se nós não levarmos a palavra, somos nós. Nós precisamos fazer a diferença. Nós necessitamos fazer a diferença. Nós precisamos falar, porque isso é fundamental, confessar a Jesus Cristo aos outros. Amém? Amém. Diante disso, vocês vão se encontrar comigo no céu? Amém. Confessem. Levem o evangelho. Amém? Deus, ele se importou e se importa conosco. Versículos 6 e 7 de Lucas 12 diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos, e a Bíblia não mente, contados. Isso significa cuidado, né? Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Deus, ele se importou e se importa conosco. Em João 3,16, você conhece o texto, né? Jesus Cristo, seu Filho unigênito, foi dado a nós. Foi dado por nós. Então, sabe, ele se importa. Isso, né? Vamos abrir João 3,16. Abra comigo. Isso foi feito, né, por um Deus que sacrifica o seu próprio Filho, e Jesus é Deus, então ele sacrifica a si mesmo. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é um Deus que se sacrifica, que se importa. O que você acha que um Deus que é assim quer que a gente faça? A mesma coisa. Se nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós somos seguidores de um homem que se sacrificou pelos outros. Somos seguidores de um homem Deus que se importou conosco.
um Deus encarnado, Emanuel, que se importa e se importou conosco. E Ele quer que a gente se importe com os outros, que a gente faça assim, ó, como uma onda, né? Uma onda se espalhando, nós, né? Um peso de cristão cai na água e faz ondas, e elas vão se espalhando. É isso que nós temos que fazer. Ele quer que a gente faça isso, Ele quer que a gente se importe e quer que a gente faça isso. Marcos 16, abra comigo, Marcos 16, versículos 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, última ordem de Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda, algumas versões, a toda criatura, aqui está, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Se importe, porque tem muita gente sendo condenada. Não se engane, não deixe Satanás enganar a sua mente dizendo, não, Deus é bom, na última hora Ele vai dar um jeito. Não é, porque Deus é bom, mas Ele é justo. Então não vai ser assim. Então se importe. Fale o evangelho, se importe. João 15, abra comigo, João 15, 10 a 14. João 15, 10 a 14. João, capítulo 15, versículo 10, diz assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, ide pregar o evangelho a toda criatura, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Amém. Vou ler de novo aqui, ó. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Transforme isso em se importe. Fale. Vai ser rejeitado? Não tem problema. Fala de novo. Fala de novo. Ah, mas eu tenho meu orgulho, né, pastor? Tem? E Jesus? Nós somos seguidores dele. Ele não teve orgulho, né? Ele foi morte humilhante. Morreu nu, né? Isso para eles era humilhante. O nu era só a faixa cobrindo, né? A parte dele aqui, aquilo para eles era nu, né? Corpo sem nada era nu. Então, Jesus foi humilhado. Nós somos muitas vezes enganados e fazemos o que o inimigo quer. E aí a gente não mostra o amor de Jesus. É a Ele que nós temos que agradar. É a Deus e não o seu parente que vai ficar desagradado porque você vai falar de Cristo para ele, né? É a Deus, é a Deus que nos exige esse amor pelo nosso próximo. Dar a vida. Você considera que dar a vida é mais ou menos do que você, por exemplo, chegar e ser rejeitado por alguém? É claro que dar a vida é muito maior, né? Então ser rejeitado não é nada. Sabe? Existem duas coisas então que a gente tem que fazer para agradar a Deus. A primeira, se importar fazendo o bem. Então, como eu falei, o âmago dessa mensagem era se importar. Então, uma das coisas é se importar fazendo o bem, né? Eu não sei se você deve ter visto que toda hora passa, né? Eu acho que o nome do sujeito era Pat Adams. Quem sabe só do que eu falei aqui sabe do que se trata? Algumas pessoas, né?
Esse homem, ele criou, né, Os Doutores da Alegria. Então, de vez em quando passa esse filme. Eu já vi umas 5 vezes, né? É com, como é o nome daquele comediante que morreu agora há pouco? Robin Williams. É isso mesmo? Robin Williams. Robin Williams. Então, aí ele vai, é um filme muito interessante, eu já vi umas 5 vezes, todas as vezes que eu vejo eu fico emocionado, né? Os Doutores da Alegria, né? Ele fez um hospital de voluntários. Então você que viu, todo mundo já viu esse filme? Quem não viu aí, levanta a mão. Caramba, vocês não viram? Meu Deus, passa toda hora esse filme, mas tudo bem. O nome, procura por Patch Adams, né? Porque Patch Adams é a história de alguma coisa, não lembro mais qual é o nome do filme. Mas ele foi o criador desses Doutores da Alegria. Então, sabe, você vê ali uma pessoa, você vê no filme, que ele tinha um aspecto espiritual, né? Que ele era uma pessoa, né, que servia a Deus, pelo menos é o que parece ali, né? Porque ele fala frases do Evangelho. Então, você percebe que ele tinha pelo menos uma criação cristã, né? Mas a primeira forma é simplesmente se importar sendo bom. Ponto. Você tem que se importar, você tem que amar o próximo, né? Deus manda a gente fazer isso. Ele está nos observando. Nós temos que fazer e Ele está observando se a gente faz. E isso é muito importante. A segunda forma de nós agradarmos a Deus é se importar pelo próximo falando de Jesus. Falando de Jesus, né? Então, vamos voltar, versículos 8 e 9 de Lucas 12. 8 e 9, novamente, ó. Mas aquele que me negar diante dos homens... Não, comecei no 9. Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Falar de Jesus é a segunda forma de nós agradarmos a Deus. E, para finalizar, eu vou dizer para você, importe-se com o seu próximo, porque isso agrada a Deus. Ponto 1. Ponto 2. Importe-se com o seu próximo, porque Deus nos ordena a fazer isso. Ponto 3. Importe-se com o seu próximo para fazer a diferença na vida dele e do mundo. Amém? Nós precisamos fazer isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Às vezes nós ficamos tímidos diante de uma pessoa, mas eu volto a dizer, a timidez, a rejeição, seja o que for, não são comparáveis ao ato que Jesus mandou a gente fazer, que é morrer por essa pessoa. Pense em alguém difícil, olha para mim agora, antes de você abaixar a cabeça. Pense em alguém difícil de você levar ao Evangelho. Pensou? Ser rejeitado por essa pessoa, porque vai levar o Evangelho, ser taxada como louco, ser perseguido por essa pessoa, não é nada diante do que Jesus mandou, que é nós morrermos por ela. E a segunda coisa é, nós precisamos pensar que essa pessoa vai sofrer eternamente. E a sua rejeição, a perseguição dela para você, ser taxado de louco, de crente, de Bíblia, não é nada perto disso. Amém? Amém. Ore e vá com o Senhor. E Ele vai te dar as palavras para você falar. Amém? Feche seus olhos comigo agora. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma manhã na Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor,
a sermos fiéis ao que Tu queres, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a levar a Tua palavra, Pai. Nos faz ousados, Senhor, nos nossos 80 anos, nossos 120 anos de vida, Senhor. Que nós sejamos ousados, Pai. Que nós não sejamos, ó Pai, covardes, que nós não sejamos negados no céu por causa disso, Senhor. Ó Senhor, que nós sejamos ousados em confessar a Ti diante dos homens, Pai. Não só quando somos perguntados, Senhor, mas levar a Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Nos ajuda nisso. Nos inspira, Senhor. Tu sabes, ó Pai, aqueles que precisavam ouvir exatamente isso hoje, Pai. Ajuda essas pessoas, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, Senhor, com ousadia, Pai, sem medo de ser rejeitado, Pai, sem medo, Senhor, de ser taxado de qualquer coisa, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós. Amém. Amém. Vamos orar, feche seus olhos para a gente terminar. Passamos um pouquinho, 5 minutos da hora, então não vamos fazer o louvor final. Feche seus olhos comigo. Senhor, nos leve em paz, que o Teu Espírito Santo nos inspire, que nós possamos, Senhor, atingir, Senhor, aqueles, ó Pai, que precisam, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vá na frente, amolecendo os corações, Senhor. Que nós possamos frutificar mais e mais as nossas vidas, Pai. Aqueles que já frutificaram, Senhor, que como está escrito na Tua palavra, que eles sejam limpos para dar mais frutos ainda, Senhor. Ô Senhor, nos limpa para que a gente possa dar mais frutos, Senhor. E não parar em berço esplêndido, Senhor, que nós possamos ir adiante, Pai. É o que nós pedimos, Senhor. Senhor, nos leve em paz e nos traga em paz, Senhor, a Tua casa. Nos leve para as nossas casas e nos traga em paz também, Senhor, na próxima vez que aqui estivermos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.